Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui na Tópicos em Geologia. Meu nome é Alex. Já me apresentei naqueles vídeos anteriores, né? Eu sou biólogo, formado já faz uns 15 anos, mais ou menos. Trabalhei com paleontologia e tive que estudar bastante geologia. Então, caiu de eu conversar um pouco com você sobre essa disciplina que é Tópicos em Geologia, né? Para a gente contextualizar um pouquinho. Geralmente, nos cursos de biologia, a gente tem as disciplinas separadas. É uma geologia e uma é paleontologia. Foi assim que eu tive na minha época. Embora a geologia, na época, foi dado por um químico e o cara não gostava muito, assim. Então, foi bem rasinho, muito pouco a gente viu. E a paleontologia é uma outra disciplina. E aí, aqui nessa nossa Tópicos em Geologia, basicamente junta as duas. E junta alguma coisa de biogeografia também. E a paleontologia ela já é um universo gigantesco, um universo quase que infinito para a gente estudar. A biogeografia é um outro universo interligado com a paleontologia. E a geologia também, nem se fala, né? Então, a gente vai tentar dar uma passada, assim, a gente já vem desde o primeiro tópico, passando por os principais, assim, os principais pontos, bem reduzido mesmo, bem uma síntese do que é essas grandes áreas que a gente estuda, que tem importância dentro da biologia. E vou até tentar trazer coisas a mais no meio, vou ali despejar para vocês conteúdos um pouco a mais, que costumeiramente não se vê nas geologias para biologia. Não encarem isso como algo a mais, algo enfadonho que será cobrado. Não, é algo que vai ser para tentar contribuir um pouquinho com a formação de vocês, para tentar trazer algo legal para vocês terem algo a mais de geologia que a grande maioria de biólogos, porque a maioria dos biólogos não gosta de geologia. Só que isso é importante, é legal para a gente entender todo o cenário da Terra, todo o cenário do nosso planeta, que como as coisas, como a como a vida se desenvolve em cima da geo, né? Então, eu puxo algumas coisas da geografia, porque eu também estou no mesmo barco que vocês, eu também estou fazendo uma outra graduação em geografia aqui na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eu já estou lá pelo 6º semestre aqui, e aí eu já vi bastante coisa de geologia aqui. Na geografia tem muito mais geologia do que a biologia, então a gente vê bastante coisa. E algumas coisas eu vou pensar de lá e da pós-graduação também como informações a título de curiosidade no meio, assim, dessas minhas aulas e etc. E, bom, queria saber de vocês agora, rapidamente escrevam aí o que vocês entendem, que vocês gostam da geologia, algo que chama atenção, não precisa mentir. E também eu queria saber se vocês chegaram a ver, pelo menos em parte, aquelas videoaulas que eu deixei para vocês e foi de alguma utilidade para vocês. Se quiserem, podem falar, abre o microfone aí, a gente vai conversar. Eu estou aqui na minha casa com meus cachorros, é tudo bem simples, assim, não tenham timidez, é uma conversa quase que entre amigos, vamos estar ali múltiplos usuários. Uhum. É que estranho, não conseguiu validar. Por que será? Você teve paleonto também nessa disciplina? Às vezes existe uma burocracia grande assim, né, para validação de coisas. Talvez seja por isso, talvez eles considerem a paleonto, né? Obrigado, Pablo, valeu. Eu ainda estou tentando me adaptar com esse formato assim, né, de EAD. Eu dei aula em universidade privada já faz um bom tempo, e aí era tudo presencial, né? E aí eu tenho esse cacuete, essa sina de querer falar, de querer conversar como se fosse uma aula presencial. Então, eu estou aqui meio que aprendendo com as professoras, aprendendo com vocês,
para tentar produzir uma coisa um pouco mais de qualidade. Uhum. Ah, número de créditos, isso é muito sensível, né? O crédito é assim mesmo. Se tem até crédito a mais, muitas vezes eles acabam que não validam isso. É uma coisa. Eu não concordo muito com isso também. Eu acho estranho. Uhum, tá. E vocês conseguiram, assim, pegar a tônica do tópico um ali? Conseguiram, né, que tem um material no Moodle ali, tem esse Moodle, ele é um pouco, como é que eu vou dizer para vocês, ele é uma construção que já vem há tempo, né? Antes da minha chegada, ele tem coisas ali de outros professores, né? Meio que ele vai acumulando, vai que nem as camadas geológicas, uma em cima da outra, e vai acumulando, e tem coisas ali que não fui eu que coloquei naqueles conteúdos escritos. Vocês vão ver mais para frente, no tópico 3, teve uma professora que ela era doutora em ciência do solo, então tem bastante coisa que ela colocou ali, que é bem legal, é aprofundado. Eu acho que vai servir para vocês estudarem mesmo, né? Eu vou colocar as minhas coisas, os meus vídeos, as minhas coisas, de uma forma sintetizada, até porque eu não sou especialista em ciência do solo, eu vou colocar para vocês lá também quando chegar a hora. Mas vocês vão encontrar bastante coisa que foi feito por outros professores ali. Às vezes, por vezes vai confundir um pouco vocês, por vezes vai confundir um pouco a mim, mas a gente vai se acertar. São materiais de muita qualidade. Se tiver alguma coisa que seja um pouco fora ali, eu vou conversar com a professora Márcia para retirar, mas pelo que eu vi até agora, são materiais bons, né? Então, depois mais a gente também vai conversar sobre as avaliações e isso é algo bem simples. Uhum, muita coisa, parece uma graduação. Não, sim, é verdade. Ela é muita coisa, ela é muita coisa. Não se assustem que vai assim, que será cobrado esse universo de coisas assim de uma forma, né? É aquela muita coisa para vocês se aprofundarem com o tempo, porque a gente só consegue entender as coisas a gente mesmo estudando. Eu fui assim, como eu falei para vocês, eu tive uma geologia fraca, mas como eu precisava estudar geologia para entender paleonto, eu fui buscar, né? Fui buscar por fora disso. Então é para vocês ficarem ali, terem na frente de vocês, às vezes, o conteúdo, a indicação, etc. E para entender um pouquinho, né? Tem aquele livro Para Entender a Terra, que ele é basicamente uma bíblia da geologia básica para os cursos de graduação. Então, sempre que possível, dê uma olhada, tem o PDF dele ali. Vão devagarzinho, vão lendo com o tempo, vão entendendo as coisas. Tem capítulos que vocês podem pular, mas se vocês querem entender mesmo, para situar a bio dentro da GEL, aquele livro ali é muito bom. Ele vai ser a nossa âncora aqui da disciplina, principalmente para esses 3 primeiros tópicos, né? E aí é a dica que tem. Então, pode ser que seja o melhor, assim, para se entender geologia básica para graduação. Porque tem muito mais coisa ainda do que é o que a gente está vendo aí. Pode ter certeza, a coisa é muito pior, né? Mas vamos ficar só na camada superficial. Vamos, então, se vocês estiverem de acordo, aqui eu vou entrar no tópico 2 na medida que der os nossos horários aqui. Tentar não me arrastar muito, eu vou passar meio que por cima. Se vocês quiserem, eu gravo uma sequência dele depois. Se a gente não conseguir atingir tudo hoje, eu gravo mais alguns videozinhos, tentando ser curto, né? Porque os meus vídeos são meio prolixos. Eu tento ser curto e depois eu disponibilizo para vocês. Pode ser? A gente vai até uma parte hoje. Eu falo um pouco das avaliações, principalmente dessa primeira avaliação. E aí depois libero vocês para a próxima aula, porque eu sei que é cansativo esse, né? Ter que ficar assistindo essas coisas chega a ser muitas vezes mais cansativo que o presencial. Vamos ver aqui então, vamos compartilhar. Bom,
Vocês estão vendo os slides aí? Sumiu para mim o chat agora, porque eu fiz um tela cheia aqui, então alguém me responda com o microfone aí se estão vendo direitinho os slides, formação das rochas. Estamos vendo. Joia, beleza. Bom, então, partindo do, né, se alguém lembrar do tópico 1, que era a formação do planeta Terra, e alguma coisa de forças endógenas, forças exógenas, composição do planeta Terra, vai ter uma conexão direta com esse tópico 2, e também vai ter depois com o tópico 3. E pensam que essas coisas estão interligadas, estão interdigitadas umas com as outras. A gente entendendo um pouco do primeiro, a gente chega nesse segundo, e o terceiro vai ser a sequência disso, sabe? Como se fosse uma trilogia de filmes, né? Aquele primeiro, né? A introdução, a origem do herói, aqui a gente tem o filme 2 e o 3 da formação dos solos e a sequência disso. Depois a paleonto aí é outra coisa à parte, que a gente vai falar mais para frente. E o último tópico é mais voltado para a educação, etc., é um outro assunto. Então aqui a gente vai com formação das rochas e sua decomposição. Conteúdos, então, do tópico 2. Vamos ver o que a gente consegue hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a gênese das rochas. Quais são essas rochas, né? Os 3 tipos principais, que são as ígneas, as metamórficas, as sedimentares. E um pouquinho sobre decomposição das rochas, que essa parte eu imagino que a gente não vai conseguir vencer hoje. Esse slide aqui a gente tinha lá no tópico 1. Eu não estou vendo. Se alguém tiver alguma coisa, fala no microfone aí, porque eu não estou vendo agora o chat aqui devido à configuração do meu notebook. Então, qualquer coisa, gritem aí que eu paro. Lembrando, então, desse slide, lá do tópico 1, a gente consegue ver um corte do que seria a Terra. Né? A gente pega se o planeta Terra fosse uma pizza, né? A gente corta essa fatia e consegue entender as camadas. Da mais interna, lá do núcleo interno, para mais externa, que é a crosta. Né? Isso tudo é dinâmico. Se a gente for lembrar desde os primórdios da existência da Terra, isso já tem um dinamismo e era mais dinâmico ainda. Isso varia na sua composição, do interno para o externo. Os materiais mais densos estão próximos do núcleo interno, né? Quanto mais denso, mais interno que é. Isso é a força da gravidade, ela joga os materiais lá para o centro da Terra, o que é principalmente ferro, magnésio, níquel, está lá no centro da Terra, mas a quantidade de ferro ela começa a diminuir em direção à crosta, em direção à superfície. E a parte menos densa está lá na crosta, que são basicamente os silicatos. Se a gente for fazer uma analogia disso daqui com um ovo, a crosta é a casca do ovo. Se a gente for fazer analogia, sei lá, de um tipo de panela com água quente, a parte que fica de fora seria aquelas o que consegue flutuar, que está na água, tipo um chá, uma coisa assim, fazendo essas analogias simples para a gente tentar facilitar. Tudo que a gente vai trabalhar no tópico 2 está na crosta, está aqui em cima, na camadinha superficial, na casca do ovo. É a crosta oceânica e a crosta continental, que a gente viu. A crosta continental ela é um pouco menos densa do que a crosta oceânica, a composição dela é um pouco diferenciada. E as rochas, todo esse grupo das rochas que a gente vai ver, ela está aqui nessa parte. Elas sofrem, né, uma grande interferência do que vem do manto, mas essa crosta externa é onde tem os tipos de rocha. Né? Tem uma espessura mais ou menos de 5 a 10 quilômetros nos oceanos, de 30 a 70 quilômetros nos continentes. Veja que é uma diferença bem grande. E a temperatura e a pressão vão aumentando em direção ao centro da Terra. Isso vai ser importante para a gente ver depois os tipos de rocha também, alguns deles. Então, só para situar, né, lá do tópico 1, aqui onde que cai o tópico 2 dentro, cai as rochas aqui da crosta, que é a que a gente vê, que
está exposto. Professor? Oi? Eu não sei se nos demais, mas aqui ainda está no slide inicial, aqui no título. Não mudou. Não mudou? Tá para todo mundo assim? Deixa eu retirar aqui. Estranho. Para aqui mudou. Agora sim. Agora foi para o quarto slide. Tá, esses compartilhamentos aqui, vamos tentar mudar isso aqui para não evitar esses problemas. Para mim mudou rapidinho, então para vocês não foi. Vamos ver agora. Tá no quarto slide agora para todos? Alguém me Isso, avisa por voz aí. só ele não está em tela cheia. Tá no PowerPoint ali, apareceu. Tá. Eu ainda vou ter que me domar com esse sistema aqui. E agora? Agora sim. Tá ok. Agora tá ok. Isso. Tá. Vamos ver se ele muda. Mudou? Foi. Temperaturas do interior da Terra. Mudou? Tá, ok. Agora acho Sim. que vai, né? Foi. Vamos. Joia, obrigado, viu? Então, a gente, voltando aqui, né, tudo que a gente está trabalhando é na camada superficial aqui da crosta da Terra, ali onde diz continental, oceânica, como se fosse a casca do ovo, digamos assim, é o que a gente vai trabalhar daqui para frente. Dando um zoom ali, novamente a gente vê a crosta continental, ela é bem mais espessa, a crosta oceânica é menos espessa. A crosta oceânica ela tem a composição, digamos assim, com rochas, tem uma maior concentração de ferro e olivina e outros materiais. A crosta continental tem muito mais silicatos, por isso que ela é menos densa. Então, ela meio que flutua em cima do manto aqui, que é essa parte laranja embaixo, que é ali o comportamento físico do material é diferenciado, não é que ele seja completamente magma, ele é mais plástico, ele tem uma composição estranha porque tem muita pressão ali, temperatura elevada, então os materiais ali se comportam de uma forma mais maleável, e o magma entra por ali, não é que seja tudo exclusivo, esse laranja seja de magma, o magma ele entra por ali e sai até a superfície. E a crosta continental e a oceânica, elas flutuam em cima disso. Então, as placas tectônicas, que são várias dessas porções de crosta, elas estão ali sempre se interagindo, sempre em movimento ao longo do passar de muito tempo, de milhões de anos, elas estão ali bordejando uma com a outra, e isso vai ter total influência no surgimento de rochas, no surgimento de tipos diferentes de rochas. Esse slide também apareceu no tópico 1, que é a composição minerálica da crosta. Então, silicatos predominam de forma muito aparente, né? É o que mais tem, é o que dá essa composição, essa textura que a gente vê na maioria das rochas que a gente enxerga no dia a dia da nossa vida, são por causa dos silicatos, sendo que dentro deles, a classe dos feldspatos ainda é em maior quantidade, piroxênios e anfibólios vem depois, e o quartzo depois. Esses aqui a gente vai ver muito nessas rochas que tem por aí afora. Quem conhece, né? Vocês conhecem bem aí o litoral catarinense, vocês vê direto esses grupos aqui, que a gente vai ver mais para frente o que é. Também revisando um pouquinho o que é uma rocha. Né? Rocha é um agregado natural de um ou mais minerais ou de matéria mineral indiferenciada. O que é o mineral? Volta lá. É uma substância natural inorgânica sólida, composição química cristalina definida e estrutura cristalina. Os minerais são a base que constroem as rochas. Né? Os minerais são
Os elementos são materiais com diversas ligações de elementos químicos, uma quantidade fantástica hoje ainda estão achando minerais novos, e quando eles se unem, quando estão juntos, eles formam as rochas. A rocha pode ser composta por um único tipo de mineral, que é as monominerálicas, ou poli, que são mais. Já já a gente vê alguns exemplos. Aqui, uma rocha poliminerálica é o granito. O granito que a gente vê muito aqui no litoral catarinense, aqui no Rio Grande do Sul também a gente tem bastante coisa. É uma rocha com mais minerais. Pela própria cor deles, vocês conseguem ver ali que tem coisa diferente. Aquele pretinho, aquelas manchinhas pretinhas ali, é a mica. Pode ser biotita também, que é muito próximo de mica. A parte mais branca, aquelas coisinhas mais brancas, mais claras ou vítreas, é o quartzo. E a parte mais laranjinha ou rósea que tem aqui é o feldspato, que é aquele mais abundante. Isso é claro que esses minerais eles vão se degradar de forma diferente quando expostos ao intemperismo, como a gente vai ver mais para frente. E o quartzo vai basicamente dar origem à areia, que a gente vê depois. E esse feldspato vai dar origem a tipo uma argilazinha bem fininha chamada de caulinita. Então, isso é já adiantando já. E aqui, esse tipo de quartzo rosa, ela é monominerálica, porque só tem quartos aqui, não tem mais nada. Aí vai ter quartzo, tem branco, tem um mais azulado, tem um mais esverdeado. Aí vai depender da composição, de o quanto ele tem de, se eu não me engano, de magnésio, alguns de chumbo, vai variar essa cor aqui. Então, para a gente situar minerais e rochas, está aqui. E as rochas propriamente ditas, aqui a gente traz o conceito, se vocês gostam de ter um conceito, né, alguma coisa escrita. Esse slide aqui. Então, o que são rochas ígneas? Depois a gente vai cair no exercíciozinho. São sólidos cristalinos formados diretamente pelo resfriamento e solidificação do magma, o clássico. Isso aqui vocês viram, aposto que vocês viram lá no ensino médio, essa definição, rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Então, as sedimentares são formadas pelo próprio nome já diz sedimentos, seixo, areia, silt, argila e etc., restos de plantas e animais depositados em camadas ao longo do tempo. Os sedimentos são formados pelo processo de intemperismo, etc. Isso aqui a gente já vai ver um pouquinho de detalhe cada uma delas. E as metamórficas, que são as mais estranhas delas, né, que são pouco faladas, também elas não são tão comuns, elas são simplesmente formadas pela transformação de outras rochas, pode ser qualquer uma, pode ser uma outra ígnea, pode ser uma sedimentar, pode ser até outra metamórfica, elas se transformam. O que faz, né, o que acontece dela se transformar, a gente vai ver o porquê. Então, ela sofre uma recristalização, um rearranjo desses minerais, e dão origem a outra coisa, outro tipo de rocha. Então, depois eu vou disponibilizar esses slides aí para vocês, ter os conceitinhos. Aqui esse slide é basicamente a mesma coisa, ele estava no tópico 1, para a gente gravar mesmo o que é uma ígnea, o que é uma sedimentar, o que é uma metamórfica, que é o básico do básico para a gente entender as rochas, é a classificação básica, embora existam várias outras classificações que os geólogos têm, que umas que eu nem sei direito como é que é, mas tem umas outras que é baseada no brilho, na dureza, no tipo de cristal e etc. Então, são mais utilizados por geólogos mesmo. Para a gente aqui da bio, não faz tanta diferença esses demais classificações. Então, concentramos-nos nessas mais básicas aqui. Mais alguma coisinha que eu já mostro para vocês. O ciclo das rochas, esse também é clássico, nada mais é do que uma rocha se transforma em outra, né? E depois ela faz todo um ciclo, ela é reciclada. Uma rocha magmática pode dar origem para uma rocha metamórfica, pode dar origem para uma rocha sedimentar,
e vice-versa. Todas podem dar origem a alguma dessas outras. Então, é um ciclo eterno de reciclagem na Terra, né? Isso só é permitido graças à atividade tectônica, graças ainda à atividade, ao calor que existe lá no centro da Terra, que vem do núcleo, que vem do manto, e faz com que haja esse movimento de convecção mantélico. E isso mantém esse motor como se fossem esteiras sobre a Terra e faz com que essas rochas possam ser recicladas. Alguém poderia me dizer, me dar um exemplo de um lugar onde não existe mais essa reciclagem de rochas, que o negócio está meio estático, digamos assim, é sempre a mesma coisa. Se alguém souber, fale, cale-se para sempre, mas fale no microfone aqui que eu não estou vendo o chat. Aquele silêncio, né? Ninguém pensou no planeta vermelho. Lá não tem mais os movimentos, até onde se sabe, os movimentos tectônicos. Então não há mais essa reciclagem, não há mais as placas tectônicas se movendo. E possivelmente não há essa reciclagem, né? Tal que está ali está estático já faz algum tempo. E com o passar dos milhões de anos, isso vai acabar sendo erodido, vai tender a ser plano, digamos assim. O que move isso, então, como eu falei para vocês, as forças endógenas que são internas da Terra, que nada mais é do que o tectonismo, que produz também o vulcanismo e, por consequência, também os terremotos. É o que faz acontecer, é o que faz o ciclo das rochas girar, é o que origina as rochas, basicamente. É o que faz com que elas sejam sempre transformadas. Isso, novamente, para a gente só gravar mesmo, o que faz isso? É movimentos do manto. A astenosfera também. A astenosfera ela é a parte superior do manto, só para a gente se situar. Essas correntes que movem essas esteiras que eu falei para vocês e faz com que os continentes se movam, faz com que as placas entrem em atrito umas com as outras ou se separem, e é nesse processo que as rochas são criadas. Nesse processo que surgem as rochas ígneas. E também surgem as rochas metamórficas. As sedimentares vão surgir a partir das outras forças, das forças exógenas, que vai ocorrer o quê? Intemperismo, erosão, e essas outras vão acabar se degradando, as rochas já presentes, se degradando, dando origem aos sedimentos. Esses, por sua vez, vão parar nas zonas mais baixas do globo, se acumulando na forma de camadas, e aí teremos as rochas sedimentares. Então, para a gente falar um pouquinho sobre cada um desses grupos, vamos ver aqui as rochas ígneas, ou as rochas magmáticas, que é a mesma coisa, né? O que é uma rocha magmática, então? Basicamente, ela é o quê? Um magma que resfria. É o magma que, de alguma forma, ele sai, ele extravasa para fora da crosta, extravasa para a Terra, ou chega muito próximo, assim, de extravasar, faz essas camadas, essas câmaras magmáticas. Quando isso resfria, o que acontece? Vira rocha, material, né, muito denso, etc. O gás todo ele é expelido, e quando ele endurece, temos as rochas ígneas. Podem estar na superfície, pode estar um pouco mais abaixo dela. Então, é assim, simples assim, é o magma resfriado. Né? Ele, né, como ele, no interior da Terra, ele está submetido a uma temperatura alta, uma pressão alta, quando ele vai para fora, digamos assim, aí ele perde as suas propriedades líquidas ou plásticas e ali ele resfria, como qualquer coisa, né, que perde temperatura, ela vai esfriar e vai solidificar. Os magmas, eles podem ser de tipos diferentes, né, eles podem estar nas rochas extrusivas, nas rochas intrusivas,
e aí vai ter diferenciação no tipo de mineral que eles vão ter na sua composição. Aqui a gente tem só uma tabela com algumas classificações mais utilizadas pelos geólogos aqui, eu coloquei para a gente ter mais uma noção. E basicamente, no nosso caso aqui da biologia, a gente pode separar o magma ácido, riolítico, intermediário, andesítico e o basáltico. O que a gente vê muito, os mais comuns, é o basáltico, é o que é mais presente no mundo. Quando você vê um magma assim, você consegue imaginar ele aquele extravaso de lava, aqueles vulcões lá do Havaí, aquele negócio líquido, ele é muito mais fluido, assim, ele corre mais rápido, aquele é o magma basáltico. O magma mais ácido, riolítico, ele vai de uma forma mais lenta. Se vocês lembrarem em alguns desses episódios de vulcões, em algumas ilhas, a gente vê aquilo se deslocando devagarzinho, engolindo cidade, passo a passo, aí vai incendiando a casa, ele vai incendiando a floresta, ele vai devagar, dá tempo do pessoal tudo sair, fugir desses locais, assim, e aquilo vai devagarinho. Esse é o magma, ele é mais denso, ele tem uma quantia maior de materiais pesados, né, do que o básico, basáltico, que é um negócio mais líquido, mais fluido, que se move mais rápido, que é aqueles rios de magma que a gente vê geralmente naqueles vulcões da Islândia, né? Aquele negócio vermelho correndo. Então vai ter basicamente essa diferenciação para a gente da biologia entender esses dois tipos. Daí a gente vai ter o vulcanismo, né, o produtor das rochas vulcânicas. Então, com dois tipos de vulcanismo mais básicos, assim, mais só para a gente situar aqui, que é o explosivo, que é esse um vulcão ali clássico, aquele vulcão em forma de cone, que ele explode, libera um monte de gás e detritos, que isso aqui chama nuvem piroclástica, pedras incandescentes para todo lado, cinzas. E o vulcanismo efusivo, que é esse aqui que eu falei para vocês lá, que é mais comum na Islândia, ele sai de fendas, ele não tem um cone vulcânico assim que expele, ele sai cospe aquele líquido mais, digamos assim, viscoso, ele se desloca mais rápido. Então, são os dois tipos básicos de vulcanismo para a gente entender os produtores dessas rochas. E quais são, então, as rochas do vulcanismo? Classificadas como extrusivas. Extrusivo é uma coisa que sai para fora, que é expelido, que é, no caso, isso que sai dos vulcões, sai do cone, ou sai aqui de uma fenda, de uma fissura, quando se abre e se separam placas tectônicas, ou rachaduras, o que a gente chama de rifts. A gente vai ter as rochas ígneas vulcânicas extrusivas, de extrusão, de sair para fora. Característica principal desse tipo de magma é que ele solidifica na superfície, né? Ele tem um resfriamento rápido. Como ele sai para fora aqui, como ele sai, a gente consegue ver, ele não dura muito tempo nessa forma que vocês estão vendo, principalmente esse aqui, esse vermelho aqui. Ele tem um resfriamento rápido, em contato com a atmosfera, ele perde já os seus gases, seus voláteis, e começa a resfriar rápido. Com isso, ele não dá tempo dos seus cristais crescerem, ele não fica muito tempo quente, quanto mais quente ele ficar por mais tempo, os cristais acabam crescendo durante o processo de cristalização. Mas no caso desse tipo de magma, eles ficam muito pequenos, a gente não consegue enxergar a olho nu. O maior exemplo é o basalto. Essas rochas pretas, uma característica muito comum desse tipo de magma basáltico, é uma cor escura, porque ele tem muita olivina, que deixa mais escuro, assim. Ele tem uma textura vítrea, você consegue olhar para ele, parece que tem caquinhos de vidro, coisa assim, parece que ele consegue refletir. E os cristais você não enxerga, você enxerga aquela massa amorfa, preta. Esse é o basalto. Isso é comum, tem bastante no
Planalto catarinense é produzido, em geral, é basáltico. Quem mora mais em direção, digamos assim, do meio oeste em direção até Chapecó vai se deparar muito com essas rochas, com esse tipo de basalto. Claro que depois, quando ele sofre intemperismo, ele começa a oxidar, ele começa a criar uma camada vermelha por cima, que a gente vai ver mais para frente na formação de solos. Ele fica intemperizado, ele fica podre também. Mas a rocha em si, quando alguém abre uma estrada, quando alguém cava para fazer uma casa, um alicerce, e expõe o basalto, ele é esse negócio escuro, esse negócio preto. Então, isso é uma rocha ígnea vulcânica, produzida pelo vulcanismo. Não necessariamente esse vulcão de cone aqui, mas um vulcão de fissural desses, que foi o que aconteceu aqui no sul do Brasil há milhões de anos atrás, quando a separação da África com a América do Sul, a gente teve imensos derrames de basalto, de magma, cobriram todo aqui o que equivale ao norte do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina até o Paraná, de magma. Imaginam que há 100 e poucos milhões de anos atrás, 130 mais ou menos, boa parte do que a gente conhece do território gaúcho catarinense era um negócio assim, tipo isso que vocês estão vendo, esse magma aqui, camadas e camadas, quilômetros disso. Depois esse negócio resfriou, passar do tempo, e deu origem às rochas basálticas que a gente vê hoje. Então, quando vocês saírem na rua, quando estiverem dando aula na escola, catar um caco dessa rocha basáltica aqui, já tem uma história para contar dela. Isso aqui é um negócio do tempo dos dinossauros que tem aí nas nossas regiões. Novamente, o mesmo slide, vulcanismo efusivo, algo assim sobre a Terra, faz algo assim depois de estar resfriado. Aqui que eu falei para vocês, quando separou a América do Sul da África, ali há 133 milhões de anos, houve um imenso derrame de basalto, desse magma basáltico, fez uma fissura do que era no meio onde elas estavam, e aquilo simplesmente extravasou para fora, quilômetros e quilômetros de magma, de rocha vulcânica, e deu origem a uma enorme de um planalto basáltico aqui no sul do Brasil. Boa parte disso já foi erodido ao longo do tempo, mas permanece, como a gente pode ver nas nossas regiões. Lá na África tem o equivalente que ficou do outro lado. Mesma coisa, mesmo tipo de rocha. Se o pessoal for fazer análise dos cristais que tem lá, e da composição, uma análise mais fina da geoquímica, vai ver que isso é a mesma coisa, só que está separado por um oceano hoje. Aqui uma paisagem aqui no Rio Grande do Sul, que é esse magma basáltico solidificado. Claro, aqui vocês vão ver ele mais branco aqui por coisas do intemperismo, ele já está ficando mudando assim por causa da vegetação e etc. Nas bordas, mas se for quebrar essa rocha, ela vai estar escura. Aqui os rios passando no meio, vão erodindo ao longo do tempo. Então, imagina um enorme platô de rocha basáltica, de magma aqui, rios ao longo do tempo erodindo ele, cortando ele ao meio, né, e dando origem a essas paisagens que a gente conhece. No meio desse magma, às vezes, bolas de gás ficam presas, não consegue sair, resfria tão rápido que fica uma bolha de gás dentro do magma. E aí, quando ele resfria, o gás sai, mas fica um espaço meio vazio, meio já querendo solidificar dentro dele. E o que acontece ali? Com o passar do tempo, a água percola por esses espaços, por essas bolhas, por esses buracos na rocha, e enche aquilo de cristais, principalmente cristais de quartzo e outras coisas, outras composições, e dá origem ao que a gente está vendo aqui nesse slide, que é um geodo. Já tinham visto geodo? Alguém já viu aí? Já? Isso tem bastante, é vendido, geodos de ametista, no norte do Rio Grande do Sul, ali já mais próximo de Chapecó, na região ametista sul, Soledade, eles vendem, tem muito comércio desse tipo de pedra aqui. E tem geodões e geodinhos, tem uns que são o tamanho de uma casa e outros que são pequenininhos.
Isso é vendido para o mundo inteiro, como uma pedra preciosa. Nada mais é do que bolhas de gás que estavam dentro dessa rocha basáltica, magmática, e depois resfriou e deu origem a isso aí. No dia que vocês vissem algum museu, vão lembrar. E até é interessante para, às vezes, a gente adquirir um para mostrar para um aluno na escola, etc. Um vulcanismo explosivo, quando é o vulcão clássico mesmo, aquele vulcão de cone, ele simplesmente explode, vem com muito gás, ele com muita pressão, então ele estoura para fora e liberta tudo aquilo, vapor d'água também. Então é um clássico exemplo de vulcanismo explosivo. Nem aconteceu aqui em 2015 no sul do Chile, não sei se vocês estarão lembrados, que prejudicou a aviação, e a fumaça dele chegou inclusive aqui no Brasil, aqui o aeroporto aqui do Rio Grande do Sul teve que parar um pouco, eu não me lembro de Santa Catarina como é que foi, e se viu a fumaça dele, as cinzas que saem desse processo nos carros, né, nos vidros das casas, por algumas semanas, assim, de tanto intenso que foi essa explosão lá no Chile. Claro, aí essa nuvem atinge a atmosfera e as correntes trazem, né, o movimento da Terra ali, a força de Coriolis e as correntes de jato trazem essa fumaça e ela vai cinza se depositar em locais muito distantes. Isso acontece também na Islândia, com frequência, e né, afeta voos lá na Europa. E que tipo de rocha faz um negócio desse? Já ouviram falar na pedra Pumice, que chama Pumice também, no linguajar geológico? Nada mais é do que cinza vulcânica solidificada. Né? Quantidades grandes desse tipo de material, de cinza e caquinhos de pedra no meio, acabam que formam camadas e depois petrificam. Dão origem a essa pedra Pumice. Ela é muito leve. Vocês vão lembrar de Pompeia, né? A famosa Pompeia, do vulcão Vesúvio, que as pessoas foram, digamos assim, mumificadas por cinza incandescente. Eles ficaram basicamente dentro de uma pedra Pumice, assim, fossilizados. A obsidiana é um outro tipo de rocha vulcânica. Já ouviram falar no vidro vulcânico? Ela tem 75% de sílica, por isso que ela tem essa, né? Quanto mais sílica, mais vítreo é o negócio, e o resfriamento dela é muito rápido, é quase que instantâneo. Ela explode para fora do vulcão e resfria, e dá essa aparência de vidro, assim. Isso também acontece é muito comum de encontrar na beira desses vulcões de cone. Alguém lembra do Game of Thrones, vidro do dragão? É mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso que eles se basearam para criar a história. Não sei se já é do tempo de vocês também o Game of Thrones, porque já faz um tempão. Vocês estão aí me ouvindo ainda, já foram todo mundo embora? Alguém dá um alô aí. Sim, Vai no professor. microfone. Tá? Então, tá ok. Estão vivos ainda? Beleza. E um outro tipo de vulcanismo que a gente tem, perdão, não é vulcanismo, um outro tipo de magmatismo que a gente tem é o plutonismo, os plútons, não é o cachorro do Mickey lá. O que é um plúton? É quase que a mesma coisa do que o outro tipo de vulcanismo, só que ele não sai para a superfície. Ele tem uma composição química um pouco diferente, ele tem um pouco mais de sílica e ele é mais difícil de sair para a superfície. Então ele fica lá embaixo, ele fica alguns quilômetros para baixo e ele resfria lá. Então ele é diferente daquele que é o extrusivo, né, daquele que sai para fora. Ele é o que fica uma massa gigantesca de magma por muito tempo quente, subsuperfície da Terra. Os geólogos chamam essas massas, quando elas ultrapassam quilômetros, eles chamam de batólito. Um tanto estranho. Podemos citar um exemplo, tem o batólito de Florianópolis. Embaixo, todo o embasamento de Florianópolis ali, pelo menos na porção sul da ilha, é um enorme de um batólito desses, gigantesco. Quilômetros e quilômetros. Que foi um magma que
resfriou lá por baixo há milhões de anos e ficou. Claro que depois os movimentos tectônicos vão trazer ele, vão exumar ele para fora, como a gente já vai ver. Mas, em geral, um Plúton, que é um batólito, um tipo de Plúton, é um negócio, uma enorme massa magmática que esfriou embaixo da superfície. Né? Gravem apenas isso, né? Só vocês terem uma noção. Não é aquela que nem o basalto, que a gente viu os aparados da Serra, que estava na superfície, esse ficou embaixo, e não extravasou para fora. Então, as rochas ígneas plutônicas, né? Não são as vulcânicas. Lembra dessa? Vulcanismo, vulcão é o que tem que sair para fora. E plutônicas é de Plúton, que é o que está lá dentro, ficou por dentro. Elas também são chamadas de intrusivas. Lembra que a outra era extrusiva. Essa é intrusiva de intruso, ela está intrusa lá dentro. Então, o que é a diferença básica daquela? O magma solidifica abaixo da superfície. Pode até ser em torno de 10 quilômetros para baixo. Imagina que 10 quilômetros cavando para baixo é muita coisa, né? Então, aí, ali, por ela estar embaixo, não ter contato com a atmosfera, ela tem um resfriamento bem lento. Ela demora muito tempo a resfriar. Quando ela sai para fora, resfria rápido, lá não. E o que acontece isso? Os cristais ficam grandes e visíveis, diferente das outras, que a gente não consegue ver os cristais a olho nu. Essa aqui a gente consegue. Isso se chama textura fanerítica, que faneros é algo aparente. Você já deve ter visto isso em alguma outra cadeira aí da biologia. Fânero é aparente, tem o fanerozoico. Então, textura fanerítica é porque vocês estão vendo os cristais. Cristais grandes ali, aquelas marcas no granito, que dá para ver bem as marcas com cores diferentes, os cristais, você enxerga muito bem. Então, essa é uma diferença básica, uma diferença bem grande de rochas plutônicas para rochas vulcânicas. Então, cristais aparentes. Aí o granito é a marca disso aí, é o mais clássico, né? Quanto mais sílica ele tiver, mais tendência ele vai ser um granito, aí ele não vai sair muito para a superfície, vai ficar lá. Vai dar origem aos tipos de granitos diferentes que a gente tem. Então, o basalto é outra história, é o que tem menos sílica. Ele está no espectro das rochas máficas. O granito está no espectro das rochas félsicas. Gravem principalmente esses dois, basalto e granito. O resto a gente vai ignora um pouquinho, que são os dois mais comuns que a gente tem. Vai ter diferença nas cores do granito, devido à sua composição, principalmente pela quantidade de feldspato. Dentro das intrusões magmáticas, a gente vai ter o que chama de sills. Sills são, digamos assim, são túneis, são canos de lava que cortam outras rochas pré-existentes. Elas vão no sentido, geralmente, em sentido paralelo ao acamamento das rochas. A gente vai ter uma outra, imagine que o magma passou por ali, veio infiltrando na forma de um túnel e depois solidificou ali dentro, e vocês chamam de sills. E os diques também, que é uma versão um pouco menor deles, e geralmente é perpendicular ao acamamento das rochas, também nada mais é do que uma rocha pré-existente, aí o magma passou por ali, queimando tudo, passou por ali com uma temperatura tão alta, ele dissolveu, ele derreteu a rocha que estava ali, fez um cano numa composição diferente, e depois ele resfriou ali. Por isso que fica aquelas marcas diferentes, parece umas listras nas rochas. Essas onde tem as setinhas aqui, é no litoral catarinense, aqui eu acho que é em Imbituba, se eu não me engano. Se vocês verem, procurem depois no Google Earth, Google Maps, procurem, vão costeando bem a beira do litoral catarinense, vocês vão enxergar, igual esses mapas que eu coloquei para vocês, vocês vão enxergar os diques. Que são essas, também chamam de soleiras. Quando a rocha magmática ela corta uma outra pré-existente,
passa por ali, resfria. Claro, a outra ponta dela saiu na superfície, né? Mas ali ficou aquele túnel solidificado de cor diferente. Esse daqui, se eu não me engano, não me lembro se é em Bituba ou se é em Floripa mesmo. Agora eu vou ficar devendo para vocês. Esse é um dique de diabásio, que é um tipo de... é próximo do basalto. Ele cortou um granito muito mais antigo. O granito tem 600 milhões de anos, e esse negócio tem 135 milhões de anos. Ele passou por aqui, ele promoveu a fundição da rocha granítica e depois ele resfriou aqui. Por isso que vocês vão ver essa cor diferente nessas rochas da praia, do litoral catarinense. Quando vocês estiverem na praia, aí, eu não sei, tem alguém de Balneário, Barra do Sul, investiguem aí em algum momento se tem isso aqui. Prestem atenção na rocha mais clara, cor creme, que é um granito, e uma bem preta passando no meio dela. Aquilo ali é um dique de magma. Magma passou por ali quando a África estava separando da América do Sul, 135 milhões de anos atrás. Se alguém achar um desses, depois me mostra. Manda uma foto na próximo encontro. E aqui a gente tem, a partir daqui, a gente tem as rochas metamórficas. E depois a gente teria sedimentares, e depois a gente falaria de intemperismo. Mas eu imagino que a gente não vai ter esse tempo para vocês ter um espaço para respirar para a próxima aula. Eu vou deixar daqui para frente, eu vou gravar, se vocês tiverem interesse, e um videozinho com as metamórficas e as sedimentares, e assim possível eu disponibilizo, e depois um outro do intemperismo. Vocês preferem assim? A gente termina conversando e falando sobre a avaliação nos próximos minutos, ou vocês querem que eu toque rochas até o horário de vocês partir? Tá por vocês aí. Falem aí no microfone. Eu tiro aqui para ver. Tímidos. Agora eu botei o chat, agora eu tô vendo aqui. Aham. Ah, o pessoal tem. Aham, de Itaipu ali, a colega colocou, de Itaipu lá possivelmente é basalto. Lá se a rocha preta é basalto. Então, para não cansar vocês com a minha voz aqui, eu vou gravar depois a partir das metamórficas e metamórficas sedimentares e o intemperismo, e a gente fecha esse tópico 2. Pode ser? Aham. Ok, vamos falar disso aí agora. Vocês chegaram a olhar ali o enunciado da avaliação? Um mapa conceitual. Vocês já viram isso aí? Já fizeram em alguma disciplina? Eu não tinha feito muitos. Eu fui fazendo na geografia agora e eu achei interessante, cara. Eu vou trazer para eles aqui, que eu achei que é um negócio legal. Eu vou mostrar um exemplo de mapa conceitual aqui, para vocês se ligarem. Deixa eu abrir um aqui com coisas biológicas. Vamos compartilhar aqui. Vocês terem uma noção do que é. Mas fica pequenininho. Estão vendo aí o mapinha, não?
Alguém fala aí no microfone que eu ainda vou ter que me domar com esse sistema aqui para ser melhor, para Sim, comunicar com professor. vocês. Estão vendo ali um verde que fala biodiversidade no meio? Sim. Isso é o mapa conceitual. Essa é a ideia de um cara, um americano lá, Novak, já dos anos 90, para a gente memorizar conceitos, ele ajuda para a gente ver interrelações e hierarquias de uma coisa com outra. E o que é que eu peço para vocês? É bem de boa. Tem ali uma lista de conceitos geológicos, do tópico 1 e 2. Vocês já viram aquilo ali? Então, com base nisso aqui que vocês estão vendo da biologia, eu posso até pedir para a Márcia colocar esse exemplo lá. Vocês podem digitar no Google em mapa conceitual, no Google Imagens, vocês vão ver N exemplos. Não é só isso aqui, é um exemplo bem simples. Então, eu só vou querer que vocês façam a ligação entre os conceitos geológicos. O que gera o quê ali? O que é estar ligado em quê? O que é hierárquico em quê? Eu sei, são bastante ali, mas dá para fazer um espacinho, dá para depois salvar ele numa imagem, para a gente dar um zoom. Então, é para a gente ver o que está relacionado com o que dentro dos conceitos da geologia. É basicamente, magmatismo. O que faz o magmatismo? Ele gera vulcanismo. Aí liga lá, vulcanismo, tem hierarquia, é ligado, faz o quê? Rochas intrusivas, É outra setinha, rochas extrusivas, e vai ligando, uma coisa com a outra, vai ligando. Até dar um mapa conceitual para vocês verem onde está as coisas ligadas com o quê? Tectônica de placas, granitos, basaltos. É basicamente isso que vocês estão vendo aqui, esse de biologia aqui, com aqueles negócios de geologia. É relativamente tranquilo. Conseguiram pegar? Mais ou menos. Pode ser feito em duplas, né? Só que ali o nosso sistema ele exige que tem que entregar, né? Cada um entregar para ter a nota. Então, vocês entregam ali de forma individual, mas é relativamente simples. E o tipo de arquivo pode ser numa imagem, pode ser no PowerPoint, pode ser no PDF, Word, o que vai ser só... mapa mental, é outro nome, exato. É só para vocês juntarem, ver os conceitos, né? Para isso vocês vão ter que, pelo menos, saber um pouquinho básico de cada conceito, o que o magmatismo tal faz. Pode, contanto que eu veja todos aqueles conceitos ali. Né? Meu interesse aqui não é prazo. A Márcia colocou 17 agora de setembro. Meu interesse aqui não é estar fazendo vocês passar muito trabalho, né? Eu sei que é complicado e eu também estou aqui, estou de graduando aqui, né? Tópico 2, eu imagino que sim, eu vou falar com a Márcia, ela que libera isso. Eu tenho menos poderes no Moodle até do que vocês imaginam. Uhum. É necessário. Eu vou falar com ela para liberar, se não hoje, amanhã. É porque hoje já é o dia, né? Exato. Se eu mesmo posso tentar ali liberar já, ver como é que está o meu acesso. Mas vocês conseguiram pegar como é que é o esquema do mapa, né? O que é que tem que fazer? Não, agora é o momento de perguntar. Diga, Pablo. Professor, no mapa conceitual, além de estabelecer conexão entre os conceitos, é necessário também trazer algumas definições dos conceitos ou apenas as conexões? Não, em princípio, só as conexões. Claro, se tu conseguir arrumar espaço
para botar alguma definição, ok, aí eu vou ler e vou dizer, o cara é fera. Posso liberar sim. Posso liberar, tranquilamente. Se eu mesmo não conseguir liberar, eu peço para a Márcia liberar amanhã. Faço um PDF deles. É porque se for colocar a definição de cada um ali, né, vai dar muita coisa, muito, né? O ideal não é escrever tanto, é vocês entenderem qual é a hierarquia e o que está relacionado entre eles, assim. Entender que o basalto está com vulcanismo, que o intemperismo está não sei onde, né? Eu ainda vou fazer os vídeos que tratam do intemperismo, né? O nosso tempo corre muito rápido e aí, como eu fico falando um tópico ali dos basaltos, etc. Mas essa parte até as rochas ígneas, vocês conseguiram pegar? Deu para entender mais ou menos? Ficou alguma dúvida? Uhum. É algo bem básico, né? Claro, a gente não vai entrar nos níveis que os geólogos entram e até mesmo quem faz geografia, né? Mas a biologia, entendendo isso aí, tá bom. Já é alguma coisa, é um diferencial. Sim, vai aparecer. É algo diferencial se o biólogo consegue ter um pouco mais de entendimento na parte geológica, já é um diferencial, né? Às vezes acaba que nenhum biólogo se anima a falar muito de gel e perde alguma oportunidade, assim, né? Então, se tu tiver interesse mais para dentro disso, você consegue ter um arcabouço a mais, digamos assim, né? E na escola mesmo, vou dizer para vocês que não tem quase ninguém que fala de geologia. O ensino básico, assim, é bem restrito, os alunos não saem conhecendo quase nada. Era para ser o geógrafo a falar isso, seria, na verdade, a função do geógrafo falar isso aí. Só que muitos geógrafos também não querem falar, eles são muito mais da parte humana, da geografia humana. Eu sei que eu estou vendo aqui isso agora, e aí sobra ninguém para falar nas escolas de. Viu? Você teve, Pablo. Mas isso é bem raro. Eu não tive absolutamente nada no meu tempo e vejo os alunos aqui em escolas também, não sabem nada sobre geologia. Então, se vocês, o pessoal da Bio, tiver esse interesse, essa parte, é uma coisa a se explorar, uma coisa interessante também. E até para fazer campo e coisas assim, né? É algo que pode ser útil. Claro que não vai ser eu aqui que vou conseguir fazer tudo, né? Fazer milagres e não vou conseguir passar tudo, mas vocês estudando o livro esse para entender a Terra vai dar né, um bom nível para vocês. Isso é muito pouco o pessoal da biologia estuda. No meu tempo, meus colegas de biologia não queriam passar nem perto de gel, nada. Nem paleonto também nada. Então, vocês conseguiram pegar essa parte das ígneas, pelo menos. Eu vou passar as metamórficas depois e as sedimentares no vídeo. E o intemperismo. E aí a gente fecha o tópico 2. O tópico 3, ele é solos, basicamente. Ele é a sequência disso. É do processo depois que a gente tem das rochas sofrem o intemperismo, sofrem erosão, e o material disso vai dar origem aos solos. Claro que existe uma classificação muito grande e diferenciada de tipos de solos, isso varia até de país para país.
E é coisa de quem trabalha com isso mesmo. Geralmente o pessoal da agronomia trabalha muito com classificação de solos. Eu não entendo muito, eu entendo o básico da versão geológica da classificação de solos. Mas eu vou deixar um material para vocês, um livro, que é a classificação, um livro em PDF, classificação brasileira de solos, e o material da professora anterior da disciplina, que tem bastante aprofundamento disso. Eu acho que vocês vão estar bem servidos com essa parte. E depois a paleontologia, que é minha área, aí eu vou sacanear vocês. Não, tô brincando. Aí eu vou tentar falar mais coisas, gravar mais vídeos, algum encontro 5 das coisas que a paleonto tem. É um universo gigante, vou tentar resumir para vocês. E a biogeografia também, que é outro universo, também vou tentar resumir alguma coisa para vocês em interligação dessas duas. A avaliação presencial vai ser uma provinha de marcar, tranquilito, marcar, múltipla escolha, não vai ter muito mistério, vai ser sobre o conteúdo até a data dela mesmo, né? Está marcada ali, não me lembro quando, estava outubro, novembro, vai ser o conteúdo até ali. O conteúdo posterior a essa prova, que vai ser aquela parte mais voltada para a educação, não entra. E a outra avaliação à distância, eu estava pensando em seminários. Ainda vou conversar com a Márcia e a gente vai ver a melhor forma de não complicar muito a situação para você, né, que enquadre nesse nosso sistema EAD. Em princípio vai ser seminários, mas aí todas as instruções serão passadas. E me contem um pouco como é que vocês estão e as outras disciplinas estão gostando, qual é, o que vocês têm de perspectiva dentro da bio, já tem áreas para trabalhar? Seminário é legal, eu sempre gostei. Na verdade, eu nem gosto de fazer prova, mas aqui o sistema meio que a gente tem que se adequar a isso, né? Quando eu dava aula para particular, eu nem fazia prova, era só seminário. Perdão. Mas e aí, o que você, dentro da biologia, já estão se definindo, se querem trabalhar, se querem só dar aula? Tem alguém que pretende fazer pós, tiver interesse em fazer pós-graduação, posso dar dicas depois, dependendo da área. Tem esse problema, começo a tossir quando falo demais. Mas tem bastante coisa. Se é paleonto, então, nossa, posso indicar 1000 coisas aqui no Rio Grande do Sul para vocês. Mestrado na FAED, Florianópolis. Geografia, legal, hein? Você parceiro. Uhum. Então, você é agrônoma, deve ter. A base da ciência do solo deve ser boa. Biologia é fantástica. Desculpa para ter a tosse. Nossa, solo é complicado mesmo, né? Nem me atrevo a fazer, eu falo só na parte geológica, classificação geológica de solo. Nem os geólogos também não se animam muito, não. Bom, tem muita gente formada mesmo aqui. Tem alguns que já são bacharéis e estão fazendo a licenciatura. Uhum. Pretendo seguir pesquisa, é bom. É o momento, você escolher uma área ali que gosta dentro da pesquisa, vai embora. Uhum. Bacharel. Eu sou bacharel em biologia. Na verdade, eu não sou licenciado. Eu estou fazendo a licenciatura em geografia agora, mas em biologia eu sou bacharel. Cara, eu fiz mestrado e doutorado nas coisas de paleonto.
é do primeiro e segundo tópicos. Tem mais conceitos do primeiro, do segundo é menos. Mas tem também. Envolve os dois. Bom, minha gente, então, faltando 15 minutinhos, se vocês quiserem, tá por vocês, eu vou ficar por aqui até as 8h30, um pouco mais. Se vocês quiserem sair, tomar uma água, ir no banheiro, se é que já não for, eu deixar só falando sozinho, aí vocês podem, depois tem a próxima aula. Foi um prazer conversar com vocês, falar um pouquinho de pedra para vocês. Prometo, assim que possível, deixar a sequência dessa aula ali para vocês. Vão deixando feedback no Moodle, nas coisas ali, para mim saber se está dando certo, vocês estão pegando as coisas mesmo, né? Vamos comunicando. Boa noite para todos. Um bom final de semana. Que bom, que bom. A gente fica sempre pensando, né? Mas tentamos sempre melhorar. A gente é um eterno aprendiz. Tudo que precisarem por fora, qualquer material, gel, essas coisas assim, podem perguntar ali, podem me acionar. Eu até falei com o pessoal para deixar alguma coisa pelo WhatsApp, mas eles dizem que não é muito utilizado, né, no curso, grupos de WhatsApp com professores. Mas aí a gente vai conversando e vai chegar nessa. Se vocês tiverem dúvidas e coisas, podem perguntar ali que eu vou estar sempre disponível. Boa noite, pessoal. Eu vou encerrando a gravação.